Menkyu. Introdução à Economia. Capítulo 34. A influência das políticas monetária e fiscal sobre a demanda agregada. Imagine que você seja membro do Comitê Federal do Mercado Aberto que estabelece a política monetária. Você observa que o presidente e o Congresso concordaram em reduzir as despesas do governo. Como o Fed deveria reagir a essa mudança na política fiscal? Será que deve expandir a oferta de moeda contra-la ou mantê-la inalterada? Para responder a essa pergunta, você precisa considerar o impacto das políticas monetária e fiscal sobre a economia. No capítulo anterior, mostramos como explicar as flutuações econômicas de curto prazo, usando o modelo de demanda agregada e oferta agregada. Quando as curvas de oferta e de demanda se deslocam, o resultado é uma flutuação na produção geral de bens e serviços da economia e em seu nível geral de preços. Como observamos no capítulo anterior, as políticas monetária e fiscal podem, cada uma delas, influenciar a demanda agregada. Portanto, uma alteração em uma dessas políticas pode levar a flutuações de curto prazo na produção e nos preços. Os formuladores de políticas procuram antecipar esse efeito e, se possível, ajustar a outra política. Neste capítulo, examinaremos com mais detalhes como os instrumentos de política monetária e fiscal do governo influenciam a posição da curva de demanda agregada. Já discutimos, anteriormente, os efeitos de longo prazo dessas políticas. Nos capítulos 25 e 26 vimos como a política fiscal afeta a poupança, o investimento e o crescimento econômico no longo prazo. Nos capítulos 29 e 30 vimos como o Fed controla a oferta de moeda e como a oferta de moeda afeta o nível de preços no longo prazo. Agora veremos como esses instrumentos de política podem deslocar a curva de demanda agregada e, ao fazê-lo, afetar as flutuações econômicas no curto prazo. Como já aprendemos, são muitos os fatores que influenciam a demanda agregada, além das políticas monetária e fiscal. Mais especificamente, a despesa desejada pelas famílias e empresas determina a demanda total por bens e serviços. Quando muda a despesa desejada, a demanda agregada se desloca. Se os formuladores de políticas deixam de reagir, esses deslocamentos na demanda agregada causam flutuações de curto prazo na produção e no emprego. Como resultado, os formuladores de políticas monetária e fiscal às vezes usam os instrumentos de que dispõem para tentar contrabalançar esses deslocamentos na demanda agregada e, assim, estabilizar a economia. Aqui discutiremos a teoria por detrás dessas medidas políticas e algumas das dificuldades que surgem ao tentar colocá-las em prática. Como a política monetária influencia a demanda agregada. A curva de demanda agregada mostra a quantidade total de bens e serviços demandada na economia para qualquer nível de preços. Como vimos no capítulo anterior, a curva de demanda agregada tem inclinação negativa por 3 motivos. O efeito riqueza. Um nível de preços menor eleva o valor real das disponibilidades de moeda mantida pelas famílias e uma maior riqueza real estimula as despesas de consumo. O efeito taxa de juros. Um nível de preços menor reduz a taxa de juros na medida em que as pessoas tentam emprestar seu excesso de moeda, e a taxa de juros menor estimula as despesas de investimento. O efeito taxa de câmbio. Quando um nível de preços menor reduz a taxa de juros, os investidores transferem parte de seus fundos para o exterior e fazem com que a moeda interna deprecie em relação às moedas externas. Essa depreciação torna os bens internos mais baratos comparados aos bens estrangeiros e, portanto, estimula a despesa em exportações líquidas. Esses 3 efeitos não devem ser vistos como teorias alternativas. Pelo contrário, ocorrem simultaneamente, aumentando a quantidade demandada de bens e serviços quando o nível de preços cai e diminuindo a quantidade de bens e serviços quando o nível de preços sobe. Embora os 3 efeitos operem juntos para explicar a inclinação negativa da curva de demanda agregada, eles não são de igual importância.
Como as disponibilidades em moeda mantidas pelas famílias representam uma parte pequena da riqueza das famílias, o efeito riqueza é o menos importante dos três. Além disso, como exportações e importações representam somente uma pequena fração do PIB dos Estados Unidos, o efeito taxa de câmbio não é muito grande para a economia dos Estados Unidos. Esse efeito é muito mais relevante para países menores porque eles tipicamente exportam e importam uma fração maior do seu PIB. Para a economia norte-americana, a razão mais importante para a inclinação negativa da curva de demanda agregada é o efeito taxa de juros. Para entender como a política influencia a demanda agregada, portanto, examinaremos em mais detalhes o efeito taxa de juros. Aqui desenvolveremos uma teoria de como a taxa de juros é determinada, chamada teoria da preferência pela liquidez. Depois de desenvolver essa teoria, vamos empregá-la para entender a inclinação negativa da curva de demanda agregada e como a política monetária desloca essa curva. Ao lançar uma nova luz sobre a curva de demanda agregada, a teoria da preferência pela liquidez amplia nosso entendimento sobre flutuações econômicas no curto prazo. Teoria da preferência pela liquidez é a teoria de Keynes segundo a qual a taxa de juros se ajusta para equilibrar a oferta de moeda e a demanda por moeda. A teoria da preferência pela liquidez. Em seu clássico livro Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, John Maynard Keynes propôs a teoria da preferência pela liquidez para explicar os fatores que determinam a taxa de juros da economia. A teoria é, essencialmente, apenas uma aplicação da oferta e da demanda. De acordo com Keynes, a taxa de juros se ajusta para equilibrar a oferta de moeda e a demanda por moeda. Você talvez se lembre de que os economistas distinguem entre duas taxas de juros. A taxa de juros nominal é a taxa de juros tal como normalmente noticiada, e a taxa de juros real é a taxa de juros corrigida pela inflação. Qual a taxa de juros que tentamos explicar agora? A resposta é ambas. Na análise que se segue, mantemos constante a taxa de inflação esperada. Essa hipótese é razoável para o estudo da economia no curto prazo, como nós agora fazemos. Portanto, quando a taxa de juros nominal aumenta ou diminui, a taxa de juros real que as pessoas esperam obter também aumenta ou diminui. No restante do capítulo, quando nos referirmos a alterações na taxa de juros, podemos imaginar as taxas nominal e real movendo-se na mesma direção. Vamos agora desenvolver a teoria da preferência pela liquidez, considerando a oferta e a demanda por moeda e como cada uma delas depende da taxa de juros. Oferta de moeda. A primeira parte da teoria da preferência pela liquidez é a oferta de moeda. Como vimos no capítulo 29, a oferta de moeda na economia norte-americana é controlada pelo Federal Reserve. O Fed altera a oferta de moeda principalmente mudando a quantidade de reservas no sistema bancário pela compra e venda de títulos do governo em operações no mercado aberto. Quando o Fed compra títulos do governo, os dólares que ele paga pelos títulos são tipicamente depositados nos bancos, e esses dólares são somados às reservas bancárias. Quando o Fed vende títulos do governo, os dólares que recebe pelos títulos são retirados do sistema bancário e as reservas bancárias diminuem. Essas alterações nas reservas bancárias, por sua vez, levam a mudanças na capacidade dos bancos de conceder empréstimos e criar moeda. Além dessas operações no mercado aberto, o Fed pode alterar a oferta de moeda por meio de mudanças nas reservas requeridas, a proporção das reservas que os bancos devem manter em relação a seus depósitos, ou a taxa de desconto, a taxa de juros a qual os bancos podem tomar empréstimos do Fed. Esses detalhes do controle monetário são importantes para a implementação da política do Fed, mas não são cruciais para este capítulo. Nosso objetivo é examinar como as alterações na oferta de moeda afetam a demanda agregada por bens e serviços.
Para tanto, podemos ignorar os detalhes de como a política do Fed é implementada e simplesmente fazer a suposição de que o Fed controle diretamente a oferta de moeda. Em outras palavras, a quantidade de moeda ofertada na economia é fixada no nível desejado pelo Fed. Como a quantidade de moeda ofertada é fixada pela política do Fed, independe de outras variáveis econômicas. Mais especificamente, ela independe da taxa de juros. Uma vez que o Fed tenha tomado sua decisão política, a quantidade de moeda ofertada é a mesma qualquer que seja a taxa de juros vigente. Representamos uma oferta de moeda fixa por meio de uma curva de oferta vertical como a da figura 1. Figura 1. Equilíbrio no mercado de moeda. De acordo com a teoria da preferência pela liquidez, a taxa de juros se ajusta para equilibrar a quantidade de moeda ofertada e a quantidade de moeda demandada. Se a taxa de juros estiver acima do nível de equilíbrio como em R1, a quantidade de moeda que as pessoas desejarão manter consigo, MD1, será menor do que a quantidade criada pelo Fed, e esse excesso de moeda pressionará a taxa de juros para baixo. Inversamente, se a taxa de juros estiver abaixo do nível de equilíbrio como em R2, a quantidade de moeda que as pessoas desejarão manter, MD2, será maior do que a quantidade criada pelo Fed, e essa escassez de moeda pressionará a taxa de juros para cima. Portanto, as forças de oferta e demanda no mercado de moeda levam a taxa de juros para o nível de equilíbrio, em que as pessoas estão satisfeitas de manter a quantidade de moeda criada pelo Fed. Demanda por moeda. A segunda parte da teoria da preferência pela liquidez é a demanda por moeda. Como ponto de partida para entender a demanda por moeda, lembre-se de que a liquidez de um ativo se refere à facilidade com que esse ativo pode ser convertido no meio de troca da economia. A moeda é o meio de troca da economia, de modo que é, por definição, o ativo mais líquido disponível. A liquidez da moeda explica a demanda que há por ela. As pessoas optam por reter moeda, em vez de outros ativos que oferecem taxas de retorno mais elevadas porque ela pode ser usada para comprar bens e serviços. Embora muitos fatores determinem a quantidade de moeda demandada, o que é enfatizado pela teoria da preferência pela liquidez é a taxa de juros. A razão é que a taxa de juros é o custo de oportunidade de se reter moeda. Ou seja, quando você mantém riqueza sob a forma de moeda no bolso, em lugar de um título que rende juros, perde os juros que poderia ter ganho. Um aumento na taxa de juros eleva o custo de se reter moeda e, como consequência, reduz a quantidade de moeda demandada. Uma queda na taxa de juros reduz o custo de se reter moeda e aumenta a quantidade demandada. Portanto, como mostra a figura 1, a curva de demanda por moeda tem inclinação negativa. Equilíbrio no mercado de moeda. De acordo com a teoria da preferência pela liquidez, a taxa de juros se ajusta para equilibrar a oferta de moeda e a demanda por moeda. Há uma taxa de juros, chamada taxa de juros de equilíbrio, na qual a quantidade de moeda demandada equilibra exatamente a quantidade de moeda ofertada. Se a taxa de juros estiver em qualquer outro nível, as pessoas tentarão ajustar suas carteiras de ativos e, como resultado, levarão a taxa de juros em direção ao equilíbrio. Suponha, por exemplo, que a taxa de juros esteja acima do nível de equilíbrio como em R1 na figura 1. Nesse caso, a quantidade de moeda que as pessoas desejarão reter, MD1, é menor que a quantidade de moeda ofertada pelo Fed. As pessoas que mantêm o excesso de oferta de moeda tentarão se livrar dele comprando títulos que rendem juros ou depositando-o em contas bancárias que rendem juros. Como os emissores de títulos e os bancos preferem pagar taxas de juros mais baixas, eles reagem a esse excesso de moeda reduzindo as taxas de juros que oferecem. À medida que a taxa de juros cai, as pessoas ficam mais dispostas a reter a moeda até que, a taxa de juros de equilíbrio, elas ficam satisfeitas em reter exatamente a quantidade de moeda que o Fed ofertou.
Inversamente, há taxas de juros inferiores ao nível de equilíbrio, como R2 na figura 1. A quantidade de moeda que as pessoas desejam reter, MD2, é maior do que a quantidade ofertada pelo Fed. Como resultado, as pessoas tentam aumentar a quantidade retida de moeda, reduzindo suas posses de títulos e outros ativos que rendem juros. À medida que as pessoas reduzem suas posses de títulos, os emissores de títulos percebem que precisam oferecer taxas de juros mais elevadas para atrair compradores. Portanto, a taxa de juros aumenta e se aproxima do nível de equilíbrio. Saiba mais sobre taxas de juros no longo prazo e no curto prazo. Neste ponto, devemos fazer uma pausa para refletir sobre algo que pode parecer um excesso embaraçoso de riqueza. Pode parecer que agora temos duas teorias da determinação das taxas de juros. O capítulo 26 disse que a taxa de juros se ajusta para equilibrar oferta e demanda de fundos de empréstimo, ou seja, poupança nacional e investimento desejado. Por outro lado, acabamos de estabelecer que a taxa de juros se ajusta para equilibrar oferta e demanda de moeda. Como conciliar as duas teorias? Para responder a essa pergunta, precisamos considerar novamente as diferenças entre o comportamento da economia no curto prazo e no longo prazo. Três variáveis macroeconômicas são de fundamental importância: a produção de bens e serviços da economia, a taxa de juros e o nível de preços. Segundo a teoria macroeconômica clássica que desenvolvemos nos capítulos 25, 26 e 30, essas variáveis são determinadas da seguinte maneira: 1. A produção é determinada pelas ofertas de capital e trabalho e pela tecnologia de produção disponível para converter capital e trabalho em produção, a isso chamamos taxa natural de produção. 2. Para qualquer dado nível de produção, a taxa de juros se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda por fundos de empréstimo. 3. O nível de preço se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de moeda. As variações na oferta de moeda levam a mudanças proporcionais no nível de preços. Essas são as três proposições essenciais da teoria econômica clássica. A maioria dos economistas acredita que essas proposições descrevem bem o funcionamento da economia no longo prazo. Mas essas proposições não se sustentam no curto prazo. Como vimos no capítulo anterior, muitos preços se ajustam lentamente a variações na oferta de moeda, isso se reflete em uma curva de oferta agregada de curto prazo que tem inclinação positiva em vez de ser vertical. Como resultado, o nível geral de preços não pode por si só equilibrar a oferta e a demanda de moeda no curto prazo. Essa rigidez do nível de preços força a taxa de juros a se mover para trazer o mercado de moeda ao equilíbrio. Essas alterações na taxa de juros, por sua vez, afetam a demanda agregada por bens e serviços. Como a demanda agregada flutua, a produção de bens e serviços da economia se afasta do nível determinado pela oferta de fatores e pela tecnologia. Para questões ligadas ao curto prazo, portanto, é melhor pensar na economia da seguinte maneira: 1. O nível de preços é fixo em algum nível baseado em expectativas previamente formadas, e, no curto prazo, reage relativamente pouco a mudanças das condições econômicas. 2. Para qualquer dado nível de preços, a taxa de juros se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de moeda. 3. O nível de produção reage à demanda agregada por bens e serviços, a qual é determinada, em parte, pela taxa de juros que equilibra o mercado de moeda. Observe que isso inverte precisamente a ordem de análise usada para estudar a economia no longo prazo. Portanto, as diferentes teorias da taxa de juros são úteis para diferentes fins. Ao pensar nos determinantes de longo prazo das taxas de juros, é melhor ter em mente a teoria dos fundos de empréstimo. Essa abordagem enfatiza a importância da propensão à poupança e das oportunidades de investimento da economia.
Por outro lado, ao pensar nos determinantes das taxas de juros no curto prazo, é melhor ter em mente a teoria da preferência pela liquidez. Essa teoria enfatiza a importância da política monetária. A inclinação negativa da curva de demanda agregada. Tendo visto como a teoria da preferência pela liquidez explica a taxa de juros de equilíbrio da economia, vamos agora considerar suas implicações para a demanda agregada por bens e serviços. Como exercício de aquecimento, vamos começar usando a teoria para reexaminar um tópico que já conhecemos, o efeito taxa de juros e a inclinação negativa da curva de demanda agregada. Mais especificamente, suponha que o nível geral de preços da economia aumente. O que acontecerá com a taxa de juros que equilibra a oferta e demanda por moeda e como essa mudança afeta a quantidade de bens e serviços demandada? Como vimos no capítulo 30, o nível de preços é um determinante da quantidade de moeda demandada. A preços mais elevados, mais moeda é trocada cada vez que um bem ou serviço é vendido. Como resultado, as pessoas optam por reter maior quantidade de moeda. Isto é, um nível de preços maior eleva a quantidade de moeda demandada para qualquer taxa de juros dada. Portanto, um aumento no nível de preços de P1 para P2 desloca a curva de demanda de moeda para a direita, de DM1 para DM2, como mostra o painel, a da figura 2. Observe como esse deslocamento na demanda por moeda afeta o equilíbrio no mercado de moeda. Para uma oferta fixa de moeda, a taxa de juros precisa se elevar para equilibrar a oferta e a demanda de moeda. O maior nível de preços aumentou a quantidade de moeda que as pessoas desejam reter e deslocou a curva de demanda por moeda para a direita. Mas a quantidade de moeda ofertada permanece a mesma, de modo que a taxa de juros precisa aumentar de R1 para R2 a fim de desestimular a demanda adicional. Esse aumento na taxa de juros tem consequências não só para o mercado de moeda, mas também para a quantidade demandada de bens e serviços, como mostra o painel B. Há uma taxa de juros mais elevada, o custo de tomar empréstimos e o rendimento da poupança são maiores. Menos famílias optam por tomar empréstimos para comprar uma nova moradia e aquelas que o fazem compram residências menores, de modo que a demanda por investimento residencial diminui. Menos empresas optam por construir novas fábricas e comprar novos equipamentos, de modo que o investimento das empresas diminui. Portanto, quando o nível de preço se eleva de P1 para P2, aumentando a demanda por moeda de DM1 para DM2 e elevando a taxa de juros de R1 para R2, a quantidade de bens e serviços demandada cai de Y1 para Y2. Por essa razão, esta análise do efeito taxa de juros pode ser resumida em 3 etapas. 1. Um nível de preços mais elevado aumenta a demanda por moeda. 2. A maior demanda por moeda leva a uma maior taxa de juros. 3. Uma taxa de juros mais alta reduz a quantidade demandada de bens e serviços. É claro que a mesma lógica também trabalha no sentido inverso, um nível de preços mais baixo reduz a demanda por moeda, a menor demanda por moeda leva a uma taxa de juros menor que, por sua vez, aumenta a quantidade demandada de bens e serviços. O resultado final dessa análise é uma relação negativa entre o nível de preços e a quantidade demandada de bens e serviços, ilustrada por uma curva de demanda agregada de inclinação negativa. Figura 2. O mercado de moeda e a inclinação da curva de demanda agregada. Um aumento no nível de preços de P1 para P2 desloca a curva de demanda por moeda para a direita, como no painel A. Esse aumento na demanda por moeda faz com que a taxa de juros se eleve de R1 para R2. Como a taxa de juros é o custo dos empréstimos, o aumento na taxa de juros reduz a quantidade demandada de bens e serviços de Y1 para Y2. Essa relação negativa entre o nível de preços e a quantidade demandada é representada por uma curva de demanda agregada com inclinação negativa, como a do painel B. Variações na oferta de moeda.
Até este ponto, usamos a teoria da preferência pela liquidez para explicar mais completamente como a quantidade demandada total de bens e serviços da economia muda à medida que o nível de preço se altera. Isto é, examinamos movimentos ao longo da curva de demanda agregada de inclinação negativa. A teoria também lança luz, contudo, sobre alguns dos outros eventos que alteram a quantidade demandada de bens e serviços. Sempre que a quantidade demandada de bens e serviços muda para um nível de preços dado, a curva de demanda agregada se desloca. Uma variável importante que desloca a curva de demanda agregada é a política monetária. Para ver como a política monetária afeta a economia no curto prazo, suponha que o Fed aumente a oferta de moeda comprando títulos do governo em operações de mercado aberto. A razão pela qual o Fed poderia fazer isso ficará clara depois de entendermos os efeitos de tal movimento. Vamos agora considerar como essa injeção monetária influencia a taxa de juros de equilíbrio para um nível de preços dado. Isso nos dirá o que a injeção faz com a posição da curva de demanda agregada. Como mostra o painel, a da figura 3, um aumento na oferta de moeda desloca a curva de oferta de moeda para a direita, de OM1 para OM2. Como a curva de demanda de moeda não se altera, a taxa de juros cai de R1 para R2 para equilibrar a oferta de moeda e a demanda por moeda. Ou seja, a taxa de juros precisa cair para induzir as pessoas a reter a moeda adicional criada pelo Fed. Novamente, a taxa de juros influencia a quantidade demandada de bens e serviços, como mostra o painel B da figura 3. A taxa de juros menor reduz o custo dos empréstimos e o retorno da poupança. As famílias compram mais casas e de maior tamanho, estimulando a demanda por investimento residencial. As empresas gastam mais em novas fábricas e equipamentos, estimulando o investimento empresarial. Como resultado, a quantidade demandada de bens e serviços a um dado nível de preços P aumenta de Y1 para Y2. Naturalmente, não há nada de especial a respeito de P, a injeção monetária eleva a quantidade de bens e serviços demandada para todos os níveis de preços. Portanto, toda a curva de demanda agregada desloca-se para a direita. Figura 3. Uma injeção de moeda. No painel, há um aumento na oferta de moeda de OM1 para OM2 reduz a taxa de juros de equilíbrio de R1 para R2. Como a taxa de juros é o custo dos empréstimos, a queda na taxa de juros aumenta a quantidade demandada de bens e serviços a um nível de preços dado de Y1 para Y2. Portanto, no painel B, a curva de demanda agregada desloca-se para a direita de DA1 para DA2. Em resumo, quando o Fed aumenta a oferta de moeda, reduz a taxa de juros e aumenta a quantidade demandada de bens e serviços para qualquer nível de preços dado, deslocando a curva de demanda agregada para a direita. De maneira inversa, quando o Fed contrai a oferta de moeda, aumenta a taxa de juros e reduz a quantidade demandada de bens e serviços para qualquer nível de preços dado, deslocando a curva de demanda agregada para a esquerda. O papel das metas de taxas de juros na política do Fed. Como o Federal Reserve afeta a economia. Nossa discussão aqui e em pontos anteriores do livro tratou a oferta de moeda como um instrumento de políticas do Fed. Quando o Fed compra títulos do governo em operações de mercado aberto, aumenta a oferta de moeda e expande a demanda agregada. Quando o Fed vende títulos do governo em operações de mercado aberto, diminui a oferta de moeda e contrai a demanda agregada. Frequentemente, as discussões sobre a política do Fed tratam a taxa de juros, e não a oferta de moeda como um instrumento de política do Fed. De fato, nos últimos anos, o Federal Reserve vem conduzindo sua política por meio do estabelecimento de metas para a taxa de fundos federais, a taxa de juros que os bancos cobram uns dos outros por empréstimos de curto prazo.
Essa meta é reavaliada a cada 6 semanas nas reuniões do Federal Open Market Committee, FOMC. O FOMC optou por estabelecer uma meta para a taxa de fundos federais, e não para a oferta de moeda como fez muitas vezes no passado, em parte porque é difícil medir a oferta de moeda com suficiente precisão. A decisão do Fed de estabelecer uma meta para a taxa de juros não altera fundamentalmente nossa análise da política monetária. A teoria da preferência pela liquidez ilustra um princípio importante: a política monetária pode ser descrita tanto em termos de oferta de moeda quanto de taxa de juros. Quando o FOMC estabelece uma meta para a taxa de fundos federal de, digamos, 6%, os negociadores de títulos do Fed recebem a instrução: façam todas as operações de mercado aberto necessárias para garantir que a taxa de juros de equilíbrio seja igual a 6%. Em outras palavras, quando o Fed estabelece uma meta para a taxa de juros, compromete-se em ajustar a oferta de moeda de maneira a fazer com que o equilíbrio no mercado de moeda atinja a meta desejada. Como resultado, as mudanças na política monetária podem ser vistas ou em termos de uma mudança na meta para a taxa de juros ou em termos de variações na oferta de moeda. Quando você lê no jornal que o Fed reduziu a taxa de fundos federais de 6% para 5%, devemos entender que isso só acontece porque os negociadores de títulos do Fed estão fazendo com que isso aconteça. Para reduzir a taxa de fundos federais, os negociadores do Fed compram títulos do governo, e essa compra aumenta a oferta de moeda e reduz a taxa de juros de equilíbrio, como na figura 3. Similarmente, quando o FOMC eleva a meta da taxa de fundos federais, os negociadores vendem títulos do governo, e essa venda diminui a oferta de moeda, elevando a taxa de juros de equilíbrio. As lições que podemos tirar são bastante simples: uma alteração na política monetária que tenha o propósito de expandir a demanda agregada pode ser descrita como um aumento da oferta de moeda ou como uma redução da taxa de juros. Uma alteração na política monetária que tenha por objetivo contrair a demanda agregada pode ser descrita como uma redução da oferta de moeda ou como um aumento da taxa de juros. Estudo de caso. Porque o Fed fica de olho no mercado de ações, e vice-versa. Exuberância irracional. Foi assim que o presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, descreveu certa vez o boom do mercado de ações no final dos anos 90. Ele estava certo a respeito da exuberância do mercado: os preços médios das ações aproximadamente quadruplicaram durante aquela década. E talvez houvesse mesmo irracionalidade. Em 2001 e 2002, o mercado de ações tomou de volta parte desses grandes ganhos quando os preços das ações apresentaram queda pronunciada. Independentemente de como vemos o crescimento súbito do mercado, isso levanta uma questão importante: como o Fed deveria reagir a flutuações no mercado de ações. O Fed não tem motivos para se preocupar com os preços das ações em si, mas tem a tarefa de monitorar e reagir a acontecimentos na economia, e o mercado de ações é parte do quebra-cabeça. Quando o mercado de ações entra em boom, as famílias enriquecem e essa maior riqueza estimula as despesas de consumo. Além disso, um aumento no preço das ações faz com que seja mais atraente para as empresas vender novas participações em ações e isso estimula as despesas de investimento. Por esses dois motivos, um mercado de ações em boom expande a demanda agregada por bens e serviços. Como veremos em detalhes mais adiante, um dos objetivos do Fed é estabilizar a demanda agregada, uma vez que uma demanda agregada mais estável significa maior estabilidade da produção e do nível de preços. Para tanto, o Fed pode reagir a um boom do mercado de ações mantendo a oferta de moeda em níveis menores e a taxa de juros em níveis mais elevados do que faria na ausência do boom. Os efeitos contracionistas de taxas de juros mais elevadas contrabalançariam os efeitos expansionistas dos maiores preços das ações.
De fato, essa análise descreve o comportamento do Fed. As taxas de juros reais foram mantidas em níveis elevados relativamente aos patamares históricos durante o boom de exuberância irracional do mercado de ações do fim da década de 1990. O contrário ocorre quando o mercado de ações cai. As despesas de consumo e de investimento diminuem, deprimindo a demanda agregada e levando a economia em direção à recessão. Para estabilizar a demanda agregada, o Fed precisa aumentar a oferta de moeda e reduzir as taxas de juros. E, de fato, é o que costuma fazer. Por exemplo, em 19 de outubro de 1987, o mercado de ações caiu 22,6%, sua maior queda em um só dia em toda a história. O Fed reagiu ao crash do mercado aumentando a oferta de moeda e reduzindo as taxas de juros. A taxa de fundos federais caiu de 7,7% no início de outubro para 6,6% no final do mês. Graças, em parte, à rápida atuação do Fed, a economia evitou uma recessão. Similarmente, como discutimos em um estudo de caso no capítulo anterior, o Fed também reduziu as taxas de juros durante as quedas no mercado de ações em 2001 e 2002, embora dessa vez a política monetária não tenha sido ágil o bastante para evitar uma recessão. Enquanto o Fed mantém os olhos no mercado de ações, os participantes do mercado também mantêm os olhos no Fed. Como o Fed é capaz de influenciar as taxas de juros e a atividade econômica, ele pode alterar o valor das ações. Por exemplo, quando o Fed aumenta as taxas de juros, reduzindo a oferta de moeda, faz com que seja menos atraente possuir ações por dois motivos. Primeiro, uma maior taxa de juros significa que os títulos, a alternativa às ações, estão oferecendo maior retorno. Segundo, o aperto da política monetária praticado pelo Fed tem o perigo de levar a economia para uma recessão, o que reduz os lucros. Como resultado, os preços das ações muitas vezes caem quando o Fed eleva as taxas de juros. Como a política fiscal influencia a demanda agregada? O governo pode influenciar o comportamento da economia não só por meio da política monetária, mas também com a política fiscal. A política fiscal compreende as escolhas do governo quanto ao nível geral de compras governamentais ou aos impostos. Já vimos como a política fiscal influencia a poupança, o investimento e o crescimento no longo prazo. No curto prazo, contudo, o principal efeito da política fiscal se dá sobre a demanda agregada de bens e serviços. Alterações nas compras do governo. Quando os formuladores de políticas alteram a oferta de moeda ou o nível dos impostos, deslocam a curva de demanda agregada, influenciando as decisões de despesas das famílias e das empresas. Por outro lado, quando o governo altera suas próprias compras de bens e serviços, desloca diretamente a curva de demanda agregada. Suponha, por exemplo, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos faça à Boeing, a grande fabricante de aeronaves, uma encomenda de 20 bilhões de dólares em novos aviões de combate. Essa encomenda eleva a demanda pela produção da Boeing, induzindo a empresa a contratar mais empregados e a aumentar a produção. Como a Boeing é parte da economia, o aumento na demanda por aviões da Boeing significa um aumento na quantidade total de bens e serviços demandada a qualquer nível de preços. Como resultado, a curva de demanda agregada desloca-se para a direita. Em que medida será que essa encomenda de 20 bilhões de dólares do governo desloca a curva de demanda agregada? À primeira vista pode parecer que a curva de demanda agregada se deslocaria para a direita em exatamente 20 bilhões de dólares. Ocorre, contudo, que isso não está correto. Há dois efeitos macroeconômicos que fazem a magnitude do deslocamento na demanda agregada diferir da variação nas compras do governo. O primeiro, o efeito multiplicador, sugere que o deslocamento na demanda agregada poderia ser maior do que 20 bilhões de dólares.
O segundo, o efeito deslocamento, sugere que o deslocamento na demanda agregada poderia ser menor do que 20 bilhões de dólares. Iremos agora discutir cada um desses efeitos. O efeito multiplicador. Quando o governo gasta 20 bilhões de dólares em bens da Boeing, essa compra tem repercussões. O impacto imediato da maior demanda do governo é aumentar o emprego e os lucros na Boeing. Então, como os trabalhadores passam a ter maiores salários e os proprietários da empresa maiores lucros, eles respondem a esse aumento na renda aumentando suas despesas de bens de consumo. Como resultado, a compra que o governo faz da Boeing eleva a demanda por produtos de muitas outras empresas da economia. Como cada dólar gasto pelo governo pode aumentar a demanda agregada por bens e serviços em mais de $1, disse que as compras do governo têm um efeito multiplicador sobre a demanda agregada. Efeito multiplicador são os deslocamentos adicionais na demanda agregada que ocorrem quando uma política fiscal expansionista aumenta a renda e, portanto, aumenta as despesas de consumo. Esse efeito multiplicador continua mesmo depois dessa primeira rodada. Quando as despesas de consumo aumentam, as empresas que produzem esses bens contratam mais pessoas e registram maiores lucros. Os maiores salários e lucros estimulam novamente as despesas de consumo, e assim por diante. Portanto, há uma resposta positiva na medida em que maior demanda leva a maior renda que por sua vez leva a uma demanda ainda mais elevada. Uma vez somados todos esses efeitos, o impacto total sobre a quantidade de bens e serviços demandada pode ser muito maior do que o impulso inicial decorrente das maiores despesas do governo. A figura 4 ilustra o efeito multiplicador. O aumento de 20 bilhões de dólares nas compras do governo inicialmente desloca a curva de demanda agregada para a direita, de DA1 para DA2 em exatamente 20 bilhões de dólares. Mas quando os consumidores reagem elevando suas despesas, a curva de demanda agregada desloca-se ainda mais para DA3. Figura 4. O efeito multiplicador. Um aumento de 20 bilhões de dólares nas compras do governo pode deslocar a curva de demanda agregada para a direita em mais do que 20 bilhões de dólares. Esse efeito multiplicador surge porque aumentos na renda agregada estimulam despesas adicionais por parte dos consumidores. Esse efeito multiplicador decorrente da reação das despesas de consumo pode ser reforçado pela reação do investimento aos níveis mais elevados de demanda. Por exemplo, a Boeing poderia reagir à maior demanda por aviões decidindo comprar mais equipamentos ou construindo uma nova fábrica. Nesse caso, a maior demanda do governo impulsiona uma maior demanda por bens de investimento. Essa resposta positiva da demanda por investimento é por vezes chamada de acelerador do investimento. Uma fórmula para o multiplicador de despesas. Um pouco de álgebra permite derivar uma fórmula do tamanho do efeito multiplicador que surge das despesas de consumo. Um número importante dessa fórmula é a propensão marginal a consumir PMGC, a fração da renda adicional que uma família consome em vez de poupar. Por exemplo, suponha que a propensão marginal a consumir seja de 3/4. Isso significa que para cada dólar a mais que uma família ganha, ela gasta 75 centavos 3/4 de dólar, e poupa 25 centavos. Com uma PMGC de 3/4, quando os trabalhadores e proprietários da Boeing recebem os 20 milhões de dólares do contrato com o governo, eles aumentam suas despesas de consumo em 3/4 vezes 20 bilhões de dólares, ou 15 bilhões de dólares. Para avaliar o impacto de uma mudança sobre a demanda agregada de uma variação nas compras do governo, seguimos seus efeitos passo a passo. O processo inicia quando o governo gasta 20 bilhões de dólares, o que implica que a renda nacional, salários e lucros também aumenta nesse montante. Esse aumento na renda, por sua vez, aumenta as despesas de consumo em PMGC vezes 20 bilhões de dólares, o que aumenta a renda dos trabalhadores e proprietários das empresas que produzem bens de consumo.
Esse segundo aumento na renda novamente eleva as despesas de consumo, desta vez em PMGC vezes 20 bilhões de dólares. E esses efeitos de realimentação continuam se repetindo. Para chegar ao impacto total sobre a demanda por bens e serviços, somamos todos esses efeitos conforme o esquema a seguir. Variação nas compras do governo igual a 20 bilhões de dólares. Primeira variação no consumo igual a PMGC vezes 20 bilhões de dólares. Segunda variação no consumo igual a PMGC ao quadrado vezes 20 bilhões de dólares. Terceira variação no consumo igual a PMGC ao cubo vezes 20 bilhões de dólares. Assim, variação nas compras do governo igual a 1 mais PMGC ao quadrado mais PMGC ao cubo mais reticências, vezes 20 bilhões de dólares. Aqui, reticências representam um número infinito de termos semelhantes. Portanto, podemos escrever o multiplicador da seguinte maneira: multiplicador igual a 1 mais PMGC ao quadrado mais PMGC ao cubo mais reticências. Esse multiplicador nos diz a demanda por bens e serviços que cada dólar de compras do governo gera. Para simplificar a equação do multiplicador, lembre-se de que, nas aulas de matemática, você aprendeu que essa expressão é uma série geométrica infinita. Para x entre menos 1 e mais 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo mais reticências igual a 1 dividido por 1 menos x. Em nosso caso, x igual a PMGC. Assim, multiplicador igual a 1 dividido por 1 menos PMGC. Por exemplo, se a PMGC é 3/4, o multiplicador é 1 dividido por 1 menos 3/4, ou 4. Nesse caso, os 20 bilhões de dólares de compras do governo geram 80 bilhões de dólares em demanda por bens e serviços. Essa fórmula do multiplicador mostra uma conclusão importante: o tamanho do multiplicador depende da propensão marginal a consumir. Enquanto uma PMGC de 3/4 leva a um multiplicador de 4, uma PMGC de 1/2 leva a um multiplicador de apenas 2. Portanto, uma maior PMGC significa um multiplicador maior. Para entender por que isso é verdade, lembre-se de que o multiplicador surge porque uma renda maior induz maiores despesas de consumo. Quanto maior a PMGC, maior esse efeito induzido sobre o consumo e maior é o multiplicador. Outras aplicações do efeito multiplicador. Por causa do efeito multiplicador, $1 de compras do governo é capaz de gerar mais do que $1 de demanda agregada. A lógica do efeito multiplicador, contudo, não se restringe a variações nas compras do governo. Pelo contrário, aplica-se a qualquer evento que altere as despesas em qualquer componente do PIB: consumo, investimento, compras do governo ou exportações líquidas. Por exemplo, suponha que uma recessão no exterior reduza a demanda por exportações líquidas dos Estados Unidos em 10 bilhões de dólares. Essa redução da despesa com bens e serviços americanos deprime a renda nacional dos Estados Unidos, o que reduz as despesas dos consumidores americanos. Se a propensão marginal ao consumo é de 3/4 e o multiplicador é 4, então a queda de 10 bilhões de dólares nas exportações líquidas significa uma contração de 40 bilhões de dólares na demanda agregada. Como um outro exemplo, suponha que um boom do mercado de ações aumente a renda das famílias e estimule suas despesas em bens e serviços em 20 bilhões de dólares. Essa despesa de consumo adicional aumenta a renda nacional, o que por sua vez, gera ainda mais despesas de consumo. Se a propensão marginal a consumir é de 3/4 e o multiplicador é 4, então o impulso inicial de 20 bilhões de dólares em despesas de consumo se traduz em um aumento de 80 bilhões de dólares na demanda agregada. O multiplicador é um conceito importante em macroeconomia porque mostra como a economia pode ampliar o impacto de variações nas despesas.
Uma pequena variação inicial no consumo, no investimento, nas compras do governo ou nas exportações líquidas pode acabar tendo um grande efeito sobre a demanda agregada e, portanto, sobre a produção de bens e serviços da economia. O efeito deslocamento. O efeito multiplicador parece sugerir que quando o governo compra 20 bilhões de dólares em aviões da Boeing, a expansão resultante na demanda agregada é necessariamente maior do que 20 bilhões de dólares. Mas outro efeito opera na direção oposta. Enquanto um aumento das compras do governo estimula a demanda agregada por bens e serviços, ele também provoca um aumento na taxa de juros e uma taxa de juros mais elevada reduz as despesas de investimento e reduz a demanda agregada. A redução na demanda agregada que resulta quando uma expansão fiscal aumenta a taxa de juros é chamada de efeito deslocamento. Efeito deslocamento é a queda na demanda agregada que ocorre quando uma política fiscal expansionista eleva a taxa de juros e, portanto, reduz as despesas de investimento. Para entender por que a expulsão acontece, vamos considerar o que ocorre no mercado de moeda quando o governo compra aviões da Boeing. Como vimos, esse aumento na demanda eleva a renda dos trabalhadores e dos proprietários dessa empresa, e por causa do efeito multiplicador de outras empresas também. Como a renda aumenta, as famílias planejam comprar mais bens e serviços e, como resultado, optam por manter uma parcela maior de sua riqueza na forma líquida. Isto é, o aumento na renda causado pela expansão fiscal eleva a demanda por moeda. O efeito desse aumento na demanda por moeda é mostrado no painel, a da figura 5. Como o Fed não alterou a oferta de moeda, a curva de oferta vertical permanece a mesma. Quando o maior nível de renda desloca a curva de demanda por moeda para a direita, de DM1 para DM2, a taxa de juros precisa se elevar de R1 para R2 para manter oferta e demanda equilibradas. O aumento na taxa de juros, por sua vez, reduz a quantidade demandada de bens e serviços. Mais especificamente, como os empréstimos estão mais custosos, a demanda por investimento em imóveis e empresas diminui. Ou seja, quando um aumento nas compras do governo eleva a demanda por bens e serviços, também pode deslocar o investimento. Esse efeito deslocamento contrabalança parcialmente o impacto das compras do governo sobre a demanda agregada, como ilustra o painel B da figura 5. O impacto inicial do aumento nas compras do governo é deslocar a curva de demanda agregada de DA1 para DA2, mas, uma vez que ocorra o efeito deslocamento, a demanda agregada volta até DA3. Figura 5. O efeito deslocamento. O painel A mostra o mercado de moeda. Quando o governo aumenta suas compras de bens e serviços, o aumento na renda resultante eleva a demanda por moeda de DM1 para DM2 e isso faz com que a taxa de juros de equilíbrio se eleve de R1 para R2. O painel B mostra os efeitos sobre a demanda agregada. O impacto inicial do aumento nas compras do governo desloca a curva de demanda agregada de DA1 para DA2. Mas como a taxa de juros é o custo dos empréstimos, o aumento na taxa de juros tende a reduzir a quantidade de bens e serviços demandada, especialmente para bens de investimento. Esse deslocamento do investimento contrabalança parcialmente o impacto da expansão fiscal sobre a demanda agregada. No final, a demanda agregada desloca-se apenas até DA3. Em resumo, quando o governo eleva suas compras em 20 bilhões de dólares, a demanda agregada por bens e serviços pode aumentar mais ou menos do que 20 bilhões de dólares, dependendo de qual dos efeitos é o maior, o efeito multiplicador ou o efeito deslocamento. Alterações nos impostos. O outro instrumento importante da política fiscal, além do nível das compras do governo, é o nível de tributação. Quando o governo reduz o imposto de renda das pessoas físicas, por exemplo, ele aumenta a renda disponível das famílias. As famílias pouparam parte dessa renda adicional, mas também gastaram parte dela em bens de consumo.
Como os cortes dos impostos aumentam as despesas de consumo, deslocam a curva de demanda agregada para a direita. Similarmente, um aumento nos impostos deprime as despesas de consumo e desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. O tamanho do deslocamento na curva de demanda agregada decorrente de uma alteração nos impostos também é afetado pelos efeitos multiplicador e deslocamento. Quando o governo reduz impostos e estimula as despesas de consumo, os salários e lucros aumentam, o que estimula ainda mais as despesas de consumo. Esse é o efeito multiplicador. Ao mesmo tempo, uma renda mais elevada leva a uma maior demanda por moeda, o que tende a elevar as taxas de juros. Taxas de juros mais elevadas aumentam o custo dos empréstimos, o que reduz as despesas de investimento. Esse é o efeito deslocamento. Dependendo da magnitude de cada um dos efeitos, o deslocamento na demanda agregada pode ser maior ou menor do que a variação nos impostos que o causou. Além dos efeitos multiplicador e deslocamento, há outro importante determinante da magnitude do deslocamento na demanda agregada resultante de uma variação nos impostos, a percepção das famílias quanto à duração na redução nos impostos, se permanente ou temporária. Por exemplo, suponha que o governo anuncie um corte de impostos de milhares de dólares por família. Ao decidir quanto desses milhares de dólares gastar, as famílias devem se perguntar quanto tempo durará essa renda extra. Se elas esperam que o corte de impostos seja permanente, concluirão que ele fará um acréscimo substancial aos seus recursos financeiros e, portanto, aumentam suas despesas de consumo em grande medida. Nesse caso, o corte dos impostos terá forte impacto sobre a demanda agregada. Por outro lado, se as famílias acharem que o corte de impostos será temporário, concluirão que haverá pouco aumento em seus recursos financeiros e, portanto, aumentarão pouco suas despesas. Nesse caso, um corte dos impostos terá pequeno impacto sobre a demanda agregada. Um exemplo extremo de corte temporário de impostos foi o anunciado em 1992. Naquele ano, o presidente George Bush enfrentou uma recessão duradoura e uma campanha para a reeleição. Ele reagiu a essas circunstâncias com o anúncio de uma redução no montante do imposto de renda que o governo federal descontava sobre os cheques de pagamento dos trabalhadores. Todavia, como as alíquotas do imposto determinadas por lei não foram alteradas, cada dólar de redução em 1992 significou $1 extra a pagar em 15 de abril de 1993, a data de entrega da declaração do imposto de renda. Portanto, esse corte de impostos na verdade representou apenas um empréstimo de curto prazo concedido pelo governo. Não é de surpreender que o impacto da política sobre as despesas de consumo e a demanda agregada tenha sido relativamente pequeno. Saiba mais sobre como a política fiscal pode afetar a oferta agregada. Até este ponto, nossa discussão sobre a política fiscal destacou como as alterações nas compras do governo e nos impostos influenciam a quantidade demandada de bens e serviços. A maioria dos economistas acredita que os efeitos macroeconômicos da política fiscal no curto prazo operam principalmente por meio da demanda agregada. Mas a política fiscal também pode potencialmente influenciar a quantidade ofertada de bens e serviços. Por exemplo, considere os efeitos de alterações nos impostos sobre a oferta agregada. Um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é o de que as pessoas reagem a incentivos. Quando os formuladores de políticas do governo reduzem os impostos, os trabalhadores ficam com uma parcela maior de cada dólar que ganham, de modo que têm um maior incentivo para trabalhar e produzir bens e serviços. Se reagirem a esse incentivo, a quantidade de bens e serviços ofertada será maior para cada nível de preços e a curva de oferta agregada se deslocará para a direita. Alguns economistas, chamados de economistas do lado da oferta, argumentam que a influência dos cortes de impostos sobre a oferta agregada é muito forte.
De fato, alguns economistas do lado da oferta afirmam que essa influência é tão grande que uma redução dos impostos chega a elevar a receita tributária por causa do aumento dos esforços dos trabalhadores. A maioria dos economistas, contudo, acredita que os efeitos dos cortes de impostos sobre o lado da oferta são bem menores. Da mesma forma que as alterações nos impostos, as alterações nas compras do governo também podem potencialmente afetar a oferta agregada. Suponha, por exemplo, que o governo aumente suas despesas sob a forma de capital fornecido por ele, como as estradas. As estradas são usadas pelas empresas privadas para fazer entregas a seus clientes. Um aumento na quantidade de estradas eleva a produtividade dessas empresas. Portanto, quando o governo gasta mais em estradas, aumenta a quantidade de bens e serviços ofertada a qualquer nível de preços dado e, como resultado, desloca a curva de oferta agregada para a direita. Esse efeito sobre a oferta agregada é provavelmente mais importante no longo prazo do que no curto prazo, já que levaria algum tempo para que o governo construísse novas estradas e as colocasse em uso. Usando a política para estabilizar a economia. Vimos como as políticas monetária e fiscal podem afetar a demanda agregada da economia por bens e serviços. A maneira pela qual esses aspectos teóricos se apresentam à nossa observação levantam algumas importantes questões políticas. Será que os formuladores de políticas devem usar esses instrumentos para controlar a demanda agregada e estabilizar a economia? Se devem usá-los, então quando? E se não devem usá-los, por quê? A favor da política ativa de estabilização. Vamos voltar à pergunta com que começamos este capítulo: quando o presidente e o Congresso cortam as despesas do governo, como o Federal Reserve deve reagir? Como vimos, a despesa do governo é um dos determinantes da posição da curva de demanda agregada. Quando o governo corta suas despesas, a demanda agregada cai, deprimindo a produção e o emprego no curto prazo. Se o Federal Reserve deseja impedir esse efeito adverso da política fiscal, ele pode agir para expandir a demanda agregada por meio do aumento na oferta de moeda. Uma expansão monetária reduziria as taxas de juros, estimulando as despesas de investimento e expandindo a demanda agregada. Se a política monetária reagir de maneira adequada, as alterações combinadas nas políticas fiscal e monetária podem deixar inalterada a demanda agregada por bens e serviços. É exatamente esse o tipo de análise que seguem os membros do Federal Open Market Committee. Eles sabem que a política monetária é um importante determinante da demanda agregada. Sabem ainda que há outros determinantes importantes, incluindo aí a política fiscal estabelecida pelo presidente e pelo Congresso. Como resultado, o Federal Open Market Committee do Fed observa atentamente os debates sobre política fiscal. A reação da política monetária a alterações na política fiscal é um exemplo de um fenômeno mais geral, o uso de instrumentos de política econômica para estabilizar a demanda agregada e, por decorrência, a produção e o emprego. A estabilização econômica tem sido um objetivo explícito da política dos Estados Unidos desde o Employment Act de 1946. Essa lei declara que é política e responsabilidade permanentes do governo federal promover o pleno emprego e a produção. Essencialmente, o governo optou por se responsabilizar pelo desempenho macroeconômico no curto prazo. O Employment Act tem duas implicações. A primeira, mais modesta, é a de que o governo deve evitar ser a causa de flutuações econômicas. Portanto, a maioria dos economistas adverte contra mudanças amplas e súbitas nas políticas monetária e fiscal porque tais mudanças provavelmente causam flutuações na demanda agregada. Além disso, quando ocorrem grandes mudanças, é importante que os formuladores das políticas monetária e fiscal estejam cientes das ações uns dos outros e reajam a elas. A segunda implicação, mais ambiciosa, do Employment Act é que o governo deve reagir a mudanças na economia privada de maneira que estabilize a demanda agregada.
A lei foi aprovada pouco depois da publicação da Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, de Keynes, um dos mais influentes livros de economia já escritos. Nele, Keynes enfatizou o papel da demanda agregada na explicação das flutuações econômicas de curto prazo. Keynes afirmava que o governo deveria estimular ativamente a demanda agregada quando ela parecesse insuficiente para manter a produção em seu nível de pleno emprego. Keynes, e muitos de seus seguidores, argumentou que a demanda agregada flutua em ondas bastante irracionais de otimismo e pessimismo. Ele usou o termo espírito de animal para se referir a essas mudanças arbitrárias de atitude. Quando reina o pessimismo, as famílias reduzem suas despesas de consumo, e as empresas, suas despesas de investimento. O resultado é uma redução na demanda agregada, menor produção e maior desemprego. Inversamente, quando reina o otimismo, as famílias e empresas aumentam suas despesas. O resultado é maior demanda agregada, maior produção e pressão inflacionária. Observe que essas mudanças de atitude são, até certo ponto, autorrealizáveis. Em princípio, o governo pode ajustar suas políticas monetária e fiscal em resposta a essas ondas de otimismo e pessimismo e, com isso, estabilizar a economia. Por exemplo, quando as pessoas estão excessivamente pessimistas, o Fed pode expandir a oferta de moeda para reduzir as taxas de juros e aumentar a demanda agregada. Quando as pessoas estão excessivamente otimistas, ele pode contrair a oferta de moeda para elevar as taxas de juros e deprimir a demanda agregada. O ex-presidente do Fed, William McKesney Martin, descreveu em termos muito simples sua visão da política monetária: a tarefa do Federal Reserve é levar as bebidas embora assim que a festa começa a ficar animada. Estudo de caso. Keynesianos na Casa Branca. Quando um repórter, em 1961, perguntou ao presidente John F. Kennedy por que ele defendia um corte nos impostos, ele respondeu: para estimular a economia. Você não se lembra das aulas de introdução à economia? A política de Kennedy, de fato, se baseava na análise da política fiscal que desenvolvemos neste capítulo. Seu objetivo era implementar um corte de impostos que elevaria as despesas de consumo, expandiria a demanda agregada e aumentaria a produção e o emprego da economia. Ao escolher essa política, Kennedy se apoiava em sua equipe de assessores econômicos. Essa equipe incluía alguns economistas proeminentes como James Tobin e Robert Solow, que mais tarde receberiam o Prêmio Nobel por suas contribuições à economia. Como estudantes, na década de 1940, esses economistas se aprofundaram na teoria geral de Keynes, a qual havia sido lançada há somente poucos anos. Quando os assessores de Kennedy propuseram cortar os impostos, estavam pondo em ação as ideias de Keynes. Embora as mudanças nos impostos possam ter forte influência sobre a demanda agregada, também têm outros efeitos. Mais especificamente, ao mudar os incentivos com que as pessoas se deparam, os impostos podem alterar a oferta agregada de bens e serviços. Parte da proposta de Kennedy era de um crédito tributário para investimentos, o qual concede um benefício tributário às empresas que investem em novo capital. O maior investimento não só estimularia a demanda agregada imediatamente, como também aumentaria a capacidade produtiva da economia ao longo do tempo. Portanto, o objetivo de curto prazo de aumentar a produção por meio de maior demanda agregada estava acoplado ao objetivo de longo prazo de aumentar a produção por meio de uma oferta agregada maior. E de fato, quando o corte de impostos proposto por Kennedy finalmente foi aprovado, em 1964, ajudou a dar início a um período de forte crescimento econômico. Desde o corte de impostos de 1964, os formuladores de políticas propõem, de tempos em tempos, o uso da política fiscal como um instrumento para controlar a demanda agregada. Como vimos anteriormente, o primeiro presidente Bush procurou apressar a recuperação de uma recessão por meio de menor retenção de impostos em folha.
De forma similar, quando o segundo presidente Bush assumiu o Salão Oval em 2001, uma de suas primeiras propostas foi um corte de impostos mais permanente e substancial, incluindo um abatimento imediato dos impostos devidos. Um dos objetivos do corte dos impostos era ajudar a economia norte-americana a se recuperar mais rapidamente da recessão que acabara de começar. O caso contra uma política ativa de estabilização. Alguns economistas argumentam que o governo deveria abster-se do uso ativo das políticas monetária e fiscal para tentar estabilizar a economia. Afirmam que esses instrumentos de política devem ser usados para atingir objetivos de longo prazo, como um rápido crescimento econômico e baixa inflação, e que a economia deve ser deixada livre para lidar por si própria com as flutuações de curto prazo. Embora esses economistas possam admitir que as políticas monetária e fiscal são teoricamente capazes de estabilizar a economia, duvidam que isso possa ocorrer na prática. O principal argumento contra as políticas monetária e fiscal ativas é o de estas afetarem a economia com um grande atraso. Como vimos, a política monetária funciona pela alteração das taxas de juros que, por sua vez, influenciam as despesas de investimento. Mas muitas empresas planejam seus investimentos com grande antecedência. Portanto, a maioria dos economistas acredita que leva pelo menos 6 meses até que os efeitos das mudanças na política monetária se façam sentir sobre a produção e o emprego. Além disso, uma vez verificados os efeitos, eles podem perdurar por diversos anos. Os críticos da política de estabilização argumentam que, por causa desse atraso, o Fed não deve tentar fazer a sintonia fina da economia. Afirmam que o Fed frequentemente reage tarde demais a mudanças nas condições econômicas e que, como resultado, acaba sendo mais a causa do que a cura para as flutuações econômicas. Esses críticos defendem uma política monetária passiva, como o crescimento lento e regular da oferta de moeda. A política fiscal também age com atraso, mas, ao contrário do atraso da política monetária, o atraso da política fiscal pode ser atribuído, em grande parte, ao processo político. Nos Estados Unidos, a maioria das alterações das despesas do governo e nos impostos precisa ser apreciada por comissões da Câmara e do Senado, ser aprovada por ambos os órgãos do Legislativo e, finalmente, sancionada pelo presidente. O processo todo pode levar meses e, em alguns casos, anos. Quando finalmente a mudança na política fiscal é aprovada e fica pronta para ser implementada, as condições da economia podem ter mudado. Esses atrasos nas políticas monetária e fiscal são um problema, em parte porque as previsões econômicas são altamente imprecisas. Se os que fazem as previsões pudessem prever com precisão as condições da economia com um ano de antecedência, então os formuladores de políticas monetárias e fiscais poderiam tomar suas decisões com base em um futuro esperado. Nesse caso, os formuladores de política poderiam estabilizar a economia, apesar dos atrasos enfrentados. Na prática, contudo, as grandes recessões e depressões chegam sem muito aviso. O melhor que os formuladores de políticas podem fazer, a qualquer tempo, é reagir às mudanças econômicas à medida que elas ocorrem. Estabilizadores automáticos. Todos os economistas, tanto os favoráveis à política de estabilização quanto os contrários a ela, concordam que as defasagens na implementação dessas políticas as tornam um instrumento de estabilização no curto prazo menos útil. A economia seria mais estável, portanto, se os formuladores de políticas pudessem encontrar uma maneira de evitar parte dessa defasagem. E, de fato, eles encontraram. Estabilizadores automáticos são mudanças na política fiscal que estimulam a demanda agregada quando a economia entra em recessão, sem que os formuladores de políticas precisem tomar qualquer ação deliberada. Estabilizadores automáticos são alterações da política fiscal que estimulam a demanda agregada quando a economia entra em recessão, sem que os formuladores de políticas tenham de fazer qualquer ação deliberada. O estabilizador automático mais importante é o sistema tributário.
Quando a economia entra em recessão, o montante de impostos arrecadados pelo governo cai automaticamente porque quase todos os impostos estão estreitamente ligados à atividade econômica. O imposto de renda das pessoas físicas depende da renda das famílias, os impostos sobre a folha de pagamentos dependem dos ganhos dos trabalhadores e o imposto de renda das pessoas jurídicas depende dos lucros das empresas. Como rendas, ganhos e lucros caem durante uma recessão, a receita tributária do governo também cai. Esse corte automático dos impostos estimula a demanda agregada e, portanto, reduz a magnitude das flutuações econômicas. As despesas do governo também agem como estabilizador automático. Mais especificamente, quando a economia entra em recessão e trabalhadores são demitidos, mais pessoas solicitam os benefícios do seguro-desemprego, da previdência social e outras formas de sustentação da renda. Esse aumento automático das despesas do governo estimula a demanda agregada exatamente no momento em que ela é insuficiente para garantir o pleno emprego. De fato, quando o sistema de seguro-desemprego foi implantado, na década de 1930, os economistas que defendiam essa política o fizeram, em parte por causa de seu poder como estabilizador automático. Os estabilizadores automáticos da economia norte-americana não são suficientemente poderosos para impedir totalmente as recessões. Todavia, sem esses estabilizadores automáticos a produção e o emprego provavelmente seriam mais voláteis do que são. Por isso, muitos economistas são contrários a uma emenda constitucional que exigiria que o governo mantivesse sempre seu orçamento equilibrado. Quando a economia entra em recessão, os impostos caem, as despesas do governo aumentam e o orçamento do governo caminha em direção ao déficit. Se o governo estivesse sujeito a uma regra de rígido orçamento equilibrado, seria obrigado a encontrar maneiras de aumentar os impostos ou cortar despesas durante uma recessão. Em outras palavras, uma regra de equilíbrio orçamentário rígido eliminaria os estabilizadores automáticos inerentes ao atual sistema de impostos e despesas do governo. Conclusão: antes de fazer qualquer alteração na política, os formuladores de políticas precisam considerar todos os efeitos de suas decisões. Examinamos, em capítulos anteriores, modelos clássicos da economia que descrevem os efeitos de longo prazo das políticas monetária e fiscal. Vimos como a política fiscal afeta a poupança, o investimento e o crescimento de longo prazo e como a política monetária influencia o nível de preços e a taxa de inflação. Neste capítulo, examinamos os efeitos de curto prazo das políticas monetária e fiscal. Vimos como esses instrumentos de política podem mudar a demanda agregada por bens e serviços e, portanto, alterar a produção e o emprego da economia no curto prazo. Quando o Congresso reduz as despesas do governo para equilibrar o orçamento, precisa considerar tanto os efeitos de longo prazo sobre a poupança e sobre o crescimento quanto os efeitos de curto prazo sobre a demanda agregada e o emprego. Quando o Fed reduz a taxa de crescimento da oferta de moeda, precisa levar em conta tanto o efeito de longo prazo sobre a inflação quanto o efeito de curto prazo sobre a produção. No próximo capítulo, discutiremos mais detalhadamente a transição entre o curto prazo e o longo prazo e veremos que os formuladores de políticas frequentemente se deparam com um trade-off entre os objetivos de longo prazo e os de curto prazo. Notícias: a independência do Federal Reserve. Estreitamente relacionada à questão de se as políticas monetária e fiscal deveriam ser usadas para estabilizar a economia é a questão a respeito de quem deve formular essas políticas. Nos Estados Unidos, a política monetária é formulada por um banco central que opera livre da maior parte das pressões políticas. Como essa coluna de opinião discute a seguir, alguns membros do Congresso desejam reduzir a independência do Fed. Não pisem no Fed. Nós, e muitos outros economistas, damos notas elevadas ao Federal Reserve pela maneira como gerenciou a política monetária nos últimos anos.
Os funcionários do Fed responderam com grande sucesso à sua responsabilidade de reduzir a taxa de inflação e o fizeram sem interromper a expansão econômica que começou em 1991. Apesar desse excelente desempenho, há membros influentes do Congresso que planejam apresentar um projeto de lei que enfraquecerá a capacidade do Federal Reserve de continuar a tomar decisões de política monetária sólidas. Essa lei daria ao Congresso e ao presidente maior influência sobre a política do Federal Reserve, deixando a política monetária sensível a pressões políticas. Se isso acontecesse, o risco de inflação mais elevada e de maior volatilidade cíclica aumentaria muito. Para atingir o bom desempenho econômico dos últimos 5 anos, o Fed teve de elevar as taxas de juros por diversas vezes em 1994 e, mais recentemente, precisou evitar pedidos políticos em favor de um acesso mais fácil à moeda para acelerar o ritmo da atividade econômica. Olhando à frente, é possível que a economia desacelere no ano que vem. Se isso acontecer, podemos esperar ouvir membros do Congresso e talvez da Casa Branca pedindo que o Fed reduza as taxas de juros a fim de manter o ritmo da economia. Mas estamos apostando que, mesmo que a economia desacelere, as pressões inflacionárias estão se acumulando e forçarão o Fed a elevar as taxas de juros no começo do ano que vem. Se o Fed efetivamente elevar as taxas de juros para impedir um aumento da inflação, a maior pressão política sobre o Fed pode contar com o apoio popular. Sempre há resistência do público a taxas de juros elevadas que aumentam o custo dos empréstimos tanto para as empresas quanto para os proprietários da casa própria. Além disso, o objetivo das taxas de juros elevadas seria reduzir o crescimento das despesas para impedir um superaquecimento da demanda. Isso também enfrentará a oposição popular. Em parte, justamente porque a boa política econômica nem sempre é popular no curto prazo, é importante que o Fed esteja protegido de pressões políticas de curto prazo. O Fed é um órgão independente que deve manter o Congresso informado, mas não recebe ordens de ninguém. A política monetária e as taxas de juros de curto prazo são determinadas pelo Federal Open Market Committee, FOMC, que consiste em 7 governadores do Fed e mais os 12 presidentes dos Federal Reserve Banks regionais. Os presidentes regionais votam de forma alternada, mas todos participam das deliberações. Uma das chaves para a independência dos atos do Fed está na maneira como as nomeações ocorrem dentro do próprio sistema. Embora os 7 governadores do Federal Reserve sejam nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado, cada um dos 12 presidentes do Federal Reserve é escolhido pelo Conselho de Administração do Federal Reserve Bank Regional, não sendo escolhido por Washington. Esses presidentes regionais muitas vezes servem por muitos anos. São, frequentemente, funcionários de carreira do sistema do Federal Reserve que foram promovidos no decorrer de suas vidas. E muitos são economistas profissionais especializados em economia monetária. Mas quaisquer que sejam suas formações, não são nomeados politicamente nem são amigos de políticos eleitos. Sua lealdade é para com o objetivo de uma política monetária sólida, incluindo o desempenho macroeconômico e a supervisão do sistema bancário. O mais recente desafio à independência do Fed é a recusa em permitir a esses presidentes do Federal Reserve o poder de voto sobre a política monetária. Essa péssima ideia, proposta explicitamente pelo senador Paul Sarbanes, um poderoso democrata da Comissão de Assuntos Bancários do Senado, significaria retirar toda a autoridade dos 7 governadores. Como o mandato de pelo menos um deles chega ao fim a cada 2 anos, um presidente que passe 8 anos na Casa Branca poderia nomear a maioria do Conselho dos Direitos e com isso controlar a política monetária. Uma outra péssima ideia, do deputado Henry Gonzalez, outro importante democrata da Comissão de Assuntos Bancários da Câmara, retiraria a independência do Fed, ao fazer com que os presidentes regionais do Fed fossem nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado.
Quaisquer das propostas significariam inevitavelmente uma maior politização das atividades do Federal Reserve. Em uma economia que está começando a superaquecer, a tentação seria a de resistir ao aumento nas taxas de juros e arriscar uma aceleração da inflação. No longo prazo, isso implicaria taxas de juros voláteis e uma menor estabilidade da economia em geral. Ironicamente, este movimento em direção à redução da independência do Federal Reserve vai no sentido contrário do que ocorre em outros países. Experiências em todo o mundo confirmam que a independência dos bancos centrais, como o nosso Fed, é a chave para uma política monetária sólida. Seria um grave erro para os Estados Unidos ir na direção oposta. Resumo: ao desenvolver uma teoria das flutuações econômicas no curto prazo, Keynes propôs a teoria da preferência pela liquidez para explicar os determinantes da taxa de juros. De acordo com essa teoria, a taxa de juros se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda por moeda. Um aumento no nível de preços aumenta a demanda por moeda e aumenta a taxa de juros que equilibra o mercado de moeda. Como a taxa de juros representa o custo dos empréstimos, taxa de juros mais elevadas reduzem o investimento e, portanto, a quantidade demandada de bens e serviços. A curva de demanda agregada, com inclinação negativa, expressa essa relação negativa entre o nível de preços e a quantidade demandada. Os formuladores de políticas podem influenciar a demanda agregada por meio da política monetária. Um aumento na oferta de moeda reduz a taxa de juros de equilíbrio para qualquer nível de preços dado. Como uma taxa de juros menor estimula as despesas de investimento, a curva de demanda agregada desloca-se para a direita. Inversamente, uma diminuição na oferta de moeda eleva a taxa de juros de equilíbrio para qualquer nível de preços dado e desloca a curva de demanda agregada para a esquerda. Os formuladores de políticas também podem influenciar a demanda agregada por meio da política fiscal. Um aumento nas compras do governo ou uma redução nos impostos deslocam a curva de demanda agregada para a direita. Uma redução nas compras do governo ou um aumento nos impostos deslocam a curva de demanda agregada para a esquerda. Quando o governo altera despesas ou impostos, o deslocamento da demanda agregada resultante pode ser maior ou menor do que a alteração fiscal. O efeito multiplicador tende a amplificar os efeitos da política fiscal sobre a demanda agregada. O efeito deslocamento tende a amortecer os efeitos da política fiscal sobre a demanda agregada. Como as políticas monetária e fiscal podem influenciar a demanda agregada, o governo por vezes usa esses instrumentos de política para tentar estabilizar a economia. Os economistas divergem sobre quão ativo o governo deve ser nesse esforço. Segundo os defensores da política de estabilização ativa, as variações nas atitudes das famílias e das empresas deslocam a demanda agregada. Se o governo não reage, o resultado serão flutuações indesejáveis e desnecessárias na produção e no emprego. De acordo com os críticos da política ativa de estabilização, as políticas monetária e fiscal funcionam com tal atraso que tentativas de estabilizar a economia muitas vezes acabam sendo desestabilizadoras.